Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Óbvio. Eu sou Lucas Nolasco Salles, vou ser um dos seus apresentadores de hoje. E hoje eu estou aqui com... Everton Júnior. Com Rafael Ferreira. Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que mais está sendo comentado. A abolição do TikTok. Lembrando que aí foi lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil em si. E vamos falar primeiro um pouquinho sobre o TikTok, né? Bem, eu vou falar um pouco sobre o TikTok, que seria, no caso, um aplicativo desenvolvido na China, com o intuito de ter vídeos curtos e chamativos, e que criou uma tendência que se espalha para outras redes sociais, como o YouTube com os Shorts e com o Instagram com os Reels. Sim, chega a ser até viciante esse negócio aí. Sim. Eu fico no Shorts do YouTube, porque eu não tenho TikTok e Instagram, né? Eu fico no Shorts do YouTube por umas boas horas aí. Bom, para começar, vamos entender o que foi que aconteceu. Por que foi proibido lá nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos tinham uma certa, não posso dizer, desconfiança no TikTok, porque por ser uma empresa chinesa, os Estados Unidos e China são rivais econômicos. Pela empresa ByteDance, né? ByteDance. Que inclusive também é dona do CapCut. Que também foi proibido em alguns ele. estados lá. Sim. Não só foi o TikTok, como também o CapCut, por ser da empresa ByteDance. Sim. E lembrando também que só lá nos Estados Unidos tem 150 milhões de usuários do TikTok. Sim. Então, assim, muita gente, quase metade do país mesmo. Quantas pessoas tem lá? 300 milhões. 13 milhões? 3 milhões. É metade, praticamente. Metade. Sim, além desse impasse de serem rivais econômicos, tem a preocupação com o vazamento de dados também. Porque, querendo ou não, quando você vai fazer uma conta no TikTok, você tem que colocar alguns dados seus lá. Principalmente politicamente, por isso que eles se envolvem tanto, porque tipo, corre risco de querer ultrapassar em tecnologia e tal. Porque o TikTok, como é um aplicativo tipo de vídeos curtos, é mais interativo, você presta mais atenção, tudo. Sim. Aí acaba, tipo, que muitas pessoas colocam na mente que, tipo, é isso que está acontecendo lá. Então, isso acaba prejudicando os Estados Unidos, dizendo, será isso mesmo que os Estados Unidos não quer que, tipo, o TikTok fale sobre suas tecnologias para a China não poder passar na frente? Essas coisas também é perigoso até com fake news, né? Que, por ser vídeo curto e viciante, A informação acaba se passando mais rápido. esses E sem tanta informação sobre a notícia em si. Sim, sim. E vai incompleta ou completamente errada. Por exemplo, tem um bocado de nutricionista aí, entre muitas Sim, aspas. muitos nutricionistas. Nutricionistas no TikTok. Bom, as tensões nisso começaram aonde exatamente? Começou no final do governo do Trump, não? E depois Do Biden. Sim, sim. Em 2020 já começou essas tensões que já estavam querendo uma certa proibição lá do TikTok lá. Não era do CapCut ainda, era mais do TikTok. E em 2023, 2024, governo Biden, as tensões se amplificaram. Por quê? Por que se amplificaram? Porque no Congresso estadunidense lá, o presidente, ele falou que ou o TikTok seria banido ou vendido. Sim. Porque eles querem comprar uma parte daquele TikTok porque fonte de renda, né? Sim. A grande parte é uma fonte de renda muito grande hoje em dia, porque crianças de 2 anos já, tipo, devem estar assistindo séries de criança infantil, já estão no TikTok. Você vê crianças de 2 anos assistindo TikTok como se fosse coisa natural. Os pais já dando celulares para assistir TikTok, para não ter que... Depois que eu vi um bebê tomando Coca-Cola na mamadeira, não duvido mais que nada também, né? E só um detalhe que eu gostaria de falar aqui sobre a parte da compra do TikTok por parte dos Estados Unidos, é que especialistas avaliam que o aplicativo custaria cerca de 300 bilhões de dólares, o equivalente a 1,8 trilhões de reais. É um baque, né? Um baque muito assim, grande, muito grande, muito grande. Até com um país, 300 bilhões, assim, no nosso caso, seria 1 trilhão. É paulada. Então, a população fica revoltada, né? Com certeza, né? Vamos supor, você é
vamos pegar a caso da Steam. Não, Steam não. Como é o nome dos streamers? Onde é que fica? A Twitch. Twitch. Isso, perfeito. Vamos pegar esse caso. Tem muitas pessoas que trabalham lá. Trabalham mesmo. Com fonte de renda. Aí, do nada, vai ser banido. Então, Isso, muito... assim, desestabiliza muito muitas pessoas. Muitos streamers são banidos e, tipo, acaba perdendo sua fonte de renda. E, tipo, é um processo muito rigoroso para poder voltar, né? A poder streamar. E, tipo, como eles focam nisso para crescer cada dia mais, acaba gerando muito desconforto. Muitas pessoas ficam desconfortáveis por, tipo, ele parou de gravar, por quê? Porque muitas pessoas deram shift ban e baniu, né? E para entender a gravidade dessa situação, que é a proibição do TikTok na questão dos influenciadores, considerando apenas os influenciadores que têm isso como seu trabalho principal, e não, por exemplo, uma empresa que tem alguma conta para divulgar a sua marca, estima-se que a renda gerada por esses influenciadores gira em torno de 20 bilhões de dólares. Que acaba por ser uma parcela grande de o que seria equivalente, esses 20 bilhões de dólares seriam equivalentes. A população fica meio revoltada por conta disso também, né? E também esses 20 bilhões equivalem a o PIB do próprio Texas, né? Que é um dos principais estados lá dos Estados Unidos. Econômico também. Sim, inclusive, muitos filmes retratam Texas, Las Vegas. Então, Estados assim, Unidos, enfim, né? Pode acabar, tipo, prejudicando a imagem dos Estados Unidos, isso tudo. Então, assim, como lá tem 150 milhões de usuários, obviamente a ByteDance, né, a empresa, não vai querer perder isso. Então, tá tentando resolver algumas coisas. Mas o que foi que deixou os Estados Unidos nessa defensiva? Primeiro, foram suspeitas, deixando claro aqui que são suspeitas apenas, tá? E a proibição não foram nos Estados Unidos como um todo, foi em estados. Em pequenos estados dos Estados Unidos só. Só que a previsão é para aumentar, né? Isso também, como eu disse na minha primeira fala, a abolição do TikTok. Pode ser ou não pode ser. Então, fica aí, né? Depende do que os Estados Unidos, do que a China vai querer, Vai que a querer. ByteDance vai querer, né? Se vai querer vender ou não. vender ou se vai preferir ser bloqueado de vez, assim. Sim. Bom, voltando, os Estados Unidos a preocupação é pela privacidade de dados e as fake news, né? Porque o algoritmo, ele funciona como? Uma fake news. Ele funciona como algoritmo? Ele lhe passa coisas que você vê muito, ou às vezes tem até pessoas que acreditam que pega até seu áudio de coisas que vocês estão falando. Por exemplo, você está falando de algum carro. Aí você abre um Instagram, coincidentemente vai estar a imagem do carro lá que você acabou de falar. Então, isso o algoritmo acaba prejudicando, não, preocupando os países por conta disso. Por a invasão, sei lá, de dados. Esses dados são muito facilitados, porque, querendo ou não, está no termo de uso do aplicativo. Ninguém lê. E ninguém lê. Ninguém lê. Acaba que ninguém lê. Porque, tipo, como é muita coisa, e, tipo, a letra é bem pequena, minúscula. Aí, quando você vai lá, você só aceita e é isso. Eu não sei vocês, mas eu nunca li um termo de uso na minha vida. Também. Assim, Pior que eu também não lia, não. Nunca Aí, passei tipo, minha página. eu acho que eu Acontece muito baixei um aplicativo umas 3 vezes. Nas 3 vezes apareceu o termo de uso, eu não li nenhum. Idade, 3. principalmente idade. Aplicativo pede mais de 18 anos. Sim. Quando você vai olhar, tipo, uma criança pega e coloca mais de 30 anos e, tipo, tá nem aí Eu o fiz muito aplicativo. isso também. Outra preocupação é o avanço tecnológico chinês, né? Que, querendo ou não, a China, lembrando, a China atualmente é um dos principais recorrentes econômicos dos Estados Unidos. Sim, o principal. Ultrapassando até a Rússia nessa questão. Então, essa questão do TikTok ser altamente influente lá. E a inteligência artificial também agora, que era a SIC, não sei o que, HipSeek, eu acho, SIC. não lembro. Não lembro. Eu também não lembro, mas é isso que você está dizendo. Então, só isso já gera um atrito entre os países, né? E como isso está sendo resolvido atualmente? A ByteDance
que é a empresa, né? A empresa do, A empresa do do TikTok, CapCut, ela entrou em discussão com a Oráculo. Eu não sei se é assim que fala. Eu acho que é, mas Acho que é. pode ser É, não um sei se sotaque um fala. pouco diferente. É... Oracle. É... que é uma empresa americana Sim. que fez parceria com a ByteDance para chegar num Project Texas. O que seria esse Project Texas? Seria a... Armazenar os dados dos usuários Sim. no próprio Estados Unidos. Isso já tem lá, só que eles não cuidam 100% dos dados. Que ninguém sabe o que eles podem estar fazendo, se estão armazenando dados para prejudicar os Estados Unidos ou não, politicamente ou, enfim, economicamente, tanto faz. Pode ser que eles queiram, tipo, queiram ou chegar ou até avançar acima dos Estados Unidos. Vazamento de dados é uma coisa assim que é realmente muito Muito importante para se preocupar. Muito prejudicante, sim. Porque pode ser levado até como espionagem. Sim, de uma forma. É esse o pensamento dos Estados Unidos. Entre si. Aí, só por eles serem rivais econômicos, já dá trigo. Por quê? E essa suspeita de espionagem ainda? Aí lasca tudo, porque acaba botando uma confusão que às vezes pode ser resolvida de um jeito simples e às vezes não. Como pode ser realmente uma espionagem, né? Mas, lembrando, isso são só suposições Sim. dos Estados Unidos. Ainda não é nada comprovado. O TikTok até hoje tenta provar sua inocência. Sim. E esse projeto de Texas, como o amigo falou, ele visa os 100% dos dados na mão dos Estados Unidos. Para garantir que a China não vai ter acesso aos dados pessoais da sua população. E a empresa ByteDance tem tido o seu interesse em não ser removida dos Estados Unidos por conta que cerca de 55% das visualizações do TikTok são dos Estados Unidos. Ou seja, acaba que, se eles forem banidos, acaba perdendo mais de 50% do seu mercado de quem assiste os próprios vídeos. E recuperar isso aí não é fácil, não. Não, é muito difícil, muito complicado. Porque, assim, o TikTok já existe há quanto tempo? Acho 5 que anos. muito mais antes da pandemia. Acho que em 2019 já tinha. Na 2018, na 2019. pandemia deu uma Popularizou. estourada assim Porque gigantesca. como ninguém saía de casa, é o que tinha pra fazer. Ou você jogava ou você assistia. É tanto que hoje as pessoas são muito viciadas por causa disso. Estudar nada, né? Estudar. Principalmente eu. Eu falo, vou estudar 3 horas. Só que eu tô mexendo no TikTok. Aí, quando eu vou olhar, já é 4h30. Eu falo, vou passar mais 10 minutos, passo mais 30 minutos. O TikTok é muito viciante. Uma plataforma muito viciante. Quando você vai ver, você assistiu tanta coisa que você nem sabe o que já passou, o que aconteceu. Só que, tipo, quando ele coloca uma coisa bastante interessante, você frisa. Frisa tanto, frisa que acaba... Distraindo. Então, distraindo tanto que você fica lá, será que isso mesmo aconteceu? Será que isso vai acontecer? E é isso que as pessoas encaram lá no dia a dia, né? Eu só queria comentar uma coisa que o meu amigo que falou do TikTok ser viciante, que seria o fenômeno do brain rot, que é uma das justificativas para os Estados Unidos querer banir o TikTok, que seria os problemas causados à atenção de quem assiste esse tanto de vídeos, por causa da quantidade de dopamina liberada. São vídeos curtos, chamativos, o que acaba prejudicando a sua capacidade de atenção. Aí vamos entrar na parte meio biológica agora. Vou parecer um nerd falando isso aqui. A dopamina é como se fosse um sistema de recompensa para o seu cérebro. Sim, sim. Aí você não está fazendo absolutamente nada. Você está deitado, assistindo. Está liberando altas quantidades de dopamina. Seu cérebro vai gostar muito daquilo. Vai viciar, cada vez mais viciar. você vai querer mais, vai pedir mais e mais e seu É como se você todo dia tomasse Coca-Cola. viciado. E essa dopamina, ela só deveria ser liberada quando? Depois do exercício, por exemplo, você vê seu corpo fica feliz da sua evolução. Dopamina. For necessário. Quando você realiza Sim. alguma atividade que precisa de um esforço, tanto mental quanto físico, E você realiza ela, dá uma liberdade de dopamina ali. Porque, Resumindo. como eu disse, um sistema de recompensa, né? Resumindo, tentar não deixar seu cérebro preguiçoso e deixar ele ativo. Com certeza. Sim. Aí, voltando um pouquinho ao assunto, que o Project Texas, além de ser 100% dos dados na mão dos Estados Unidos, o TikTok também deixou mais transparência no seu sistema. Como assim? As empresas que estão em parceria agora com a ByteDance, que é a Oracle,
ela tem mais acessos a como funcionam as coisas lá. Sim. Então ela já sabe mais como funciona, para ter certeza ou não se é espionagem. Eu duvido muito que seja. Acho que possa ser ou não, mas ninguém sabe ainda, né? Porque não é comprovado. Eu duvido A China, muito que seja. a ByteDance tenta dizer que não é e os Estados Unidos tentam dizer que é. Então tá aí nesse embate pra saber, né? Sim. Mas e aí? Como é que o público reagiu? O público reagiu por conta que a população já estava há muito tempo viciada. Porque na época de pandemia, como os Estados Unidos foi bastante afetado, o que o pessoal tinha que fazer na época da pandemia é realmente só assistir vídeos curtos. Ou gravar também. Ou gravar também. Principalmente os influenciadores que recebem disso, eles vivem disso, cada dia tentam crescer mais na plataforma. Então, se tipo sair, eles não têm tipo a mesma fonte de renda e ficam perdidos no que fazer. Sim. E acaba gerando deslocamento de outra plataforma. Que agora tem refugiados de TikTok, eu esqueci até aqui, eu vou olhar aqui, que é um nome muito esquisito da China, que também é chinesa, só que não é da ByteDance. É a Chinesa também, não adianta do quê? Xiangshu. Então, é isso. E são mais... tá em ranking líder nos Estados Unidos de Usuários. mais usuários baixando pra, tipo, suprir o TikTok. Pelo tempo que foi, né, expandido. Mas aí eu digo, do que adianta? Chinesa, mesma empresa também. Então, não é a ByteDance, mas também é chinesa. Aí daqui uns dias vão tentar recorrer contra essa, depois contra essa. E isso, assim, realmente foi uma tática de espionagem, né? Que ninguém sabe ainda. É, mas eu acho que os Estados Unidos, geralmente, ele é um pouco meio paranoico com essas coisas. Mas, melhor prevenido que remediar, né? Sim, sim, melhor. Sim. Bem melhor prevenir do que remediar. E o TikTok, o que deixou claro do TikTok? O TikTok não é mais só uma plataforma. Sim. É uma Com marca. certeza não. Não. Além mais de uma marca ainda. Ela virou comércio. Uhum. Com certeza. Principalmente. Um aplicativo pequeno. Você vai lá no Play Store e fala, baixa. Só isso que você tem que fazer. As músicas hoje em dia, grande parte, mais de 85% das músicas só estouram no TikTok por conta de dancinha, influenciadores cantando muito essa música. Aí acaba, tipo, Já valorizando. virou até música também. Sim, virou música e acaba ajudando os Os influenciadores cantores no e show os cantando. cantores. É tanto que na pandemia as lives eram feitas pelo YouTube, mas também tinha gente que tinha cantores que faziam live. Inclusive, as lives pelo do YouTube TikTok. Praticamente morreram, né? Sim. Depois no TikTok, Aí Instagram, agora- morreram ali. Aí o conta TikTok tudo. também. O TikTok também agora tem a função de mandar mensagem, Sim. mandar vídeos. Aí acaba, tipo, você nem querendo mexer em outro aplicativo e acaba sendo viciante. Eu acho que também deve ser a proposta do foguinho do TikTok. Que todo dia com você tem que certeza. entrar, todo dia você tem que entrar pra acender o foguinho e, tipo, acaba deixando você viciado. Ó, eu quero meio- bater 100 dias, 200 Isso meio dias. que obriga Eu você que- a ficar entrando todos Sim, os sim. dias pra... Como é o nome? Pra bater a meta, né? Pra bater a meta. Como se fosse bater meta mesmo de trabalho. Como se fosse Sim, bater eu meta. quero. O foguinho começa com um amarelinho pequenininho, aí vai pra um vermelho, um alaranjado e depois vai pro roxo. Tipo, obriga. A pessoa que é viciada. É tanto. Eu sou viciada, mas tipo, tem outras pessoas que abrigam, olha, deixar o foguinho apagar é mesmo que é desumano. Desumano. E quando a pessoa perde a sequência, Como se fosse ela fica mais crime. incentivada ainda Sim. a reacender a sequência. É. É um crime. Outra é um coisa é crime. Duolingo também. Sim, sim. Sim. É a mesma ideia. Então, o Duolingo faz parte de uma collab com o TikTok, direto aparece. Aí você pensa, olha, esse aplicativo vai ser recomendado pelo TikTok, vamos baixar pra ver se é bom. O TikTok, tipo, acaba ajudando muito e às vezes também pode até prejudicar, mas É fica aí. porque a maioria das vezes as pessoas não sabem usar. Sim. Porque TikTok ela pode ser uma plataforma incrível para quem quer transmitir informações. Só que para quem só tá lá para se divertir e acredita em qualquer coisa, pô, cai em fake news, cai em golpe, daqui para ali. Sim, o fake Fácil, news. fácil. Fácil. As pessoas caem, hoje em dia, tipo, não só eu, como muitas pessoas caem muito fácil no fake news do TikTok. Então, acaba gerando, tipo, conflitos, às vezes bestas e às vezes complicados. Como agora lançou no TikTok que os lobos de Game of Thrones, que são enormes, agora foram gerados. Tipo, pegaram fósseis antigos e conseguiram gerar 3 lobos, que são aqueles lobos que eram
imensos, que era da família Stark de Game of Thrones. Aí estão tentando fazer o Dodô e estão tentando trazer de volta o Mamute. Isso é postado no TikTok porque vídeos curtos, você pensa, legal, aí fica aparecendo mais. E, tipo, quanto mais você assiste, mais aparece. Quanto mais você curte, aí mais aparece. É muito legal. E algumas notícias, elas estão certas mesmo. E é de cunho científico. Só que muita gente não acredita. E acontece o contrário com as coisas que são fáceis. Muita gente acredita. Por quê? Porque é uma notícia muito simples de se entender. E também é muito chamativo. Geralmente, no YouTube mesmo. Vamos pegar o YouTube. YouTube, nas thumbnails, como é o nome? São muito chamativos. Muito exagerado. Sim. O povo cansou do YouTube, porque, tipo, como é vídeos longos, tem gente que fica com preguiça de assistir. E o TikTok tem essa vantagem de ser vídeos curtos, tem os cortes. Os cortes do TikTok são feitos pelos cortes do YouTube que passam pro TikTok. Tipo, você fica lá, parte 2. Você fica instigado a assistir, entendeu? Você fica instigado. Que é a consequência também da pandemia. Sim. E tanto que agora o conteúdo do YouTube em si, a maioria são cortes de live, que muitas vezes são transformados em cortes menores ainda pro TikTok. Sim. Cortes de cerca de 20 minutos no YouTube são transformados em vários cortes de 30, 40 segundos pro TikTok, para alimentar esse vício. Sim. Então, assim, banir o TikTok dos Estados Unidos, por fora, parece ser algo muito simples. Tá ligado? Eu só não quero esse aplicativo, então, tchau. Isso acontece com muitos aplicativos. Sim. Mas, por ser uma rede social, por ter muitos usuários e pela influência global que ela tem, é uma coisa realmente séria. Não é só de cunho social, é de político também. Sim, político. E econômico também. É a Com certeza econômico. principal pauta política por querer sair, né? Política e econômica, né? Também. Dos Estados Unidos. Bom, esse foi o episódio de hoje. Agradeço por terem assistido até aqui. E muito obrigado. Muito Tchau. obrigada. Tchau.